Olá a todos. Vejamos essa questão sobre força magnética. A figura deste problema representa esquematicamente uma câmara de bolhas, isto é, um dispositivo que torna visível as trajetórias das partículas atômicas. Um feixe de partículas, todas com a mesma velocidade, constituído por elétrons, pósitrons, que são elétrons positivos, prótons, nêutrons e deuterons, que são partículas formadas por um próton e um nêutron, penetra nesta câmara a qual está aplicado um campo magnético perpendicular ao plano da figura. Observa-se que as partículas do feixe se desviam, dando origem a 5 feixes distintos, como visto na figura. Diga quais as partículas que constituem cada um dos feixes indicados. Bem, então nós temos a figura mostrando o feixe inicial, o feixe original, e a sua subsequente divisão em feixes que defletem ora para cima, ora para baixo, ora seguem como feixe B na horizontal. Okay? Então o nosso objetivo é atribuir as letras A, B, C, D e E de cada feixe a cada uma das 5 partículas que foram citadas no enunciado, que estão aqui, podemos escrever aqui representando-as: o elétron, o pósitron, o próton, o nêutron e o deuteron, que tem a mesma carga de um próton, por ser o conjunto de um próton e um nêutron. Então, a essas 5 partículas nós devemos fazer uma associação uma a uma com as letras A, B, C e D, identificando a qual feixe cada uma dessas partículas pertence. Podemos tentar ir resolvendo por partes, né? Podemos observar o seguinte, que a força magnética, nesse caso, ela pode ser escrita como QVB em módulo. Portanto, a partícula que tem carga igual a zero, que no caso aqui é o nêutron, ela vai sentir uma força magnética nula. Com isso, a gente já consegue dizer que a partícula nêutron deve estar associada ao feixe B, ou seja, o nêutron deve estar associado ao feixe B. Essa é uma primeira conclusão que nós podemos chegar. Então, retirado agora o nêutron da nossa coleção de partículas, nós podemos fazer uma segunda observação que pode nos ajudar a resolver, ou dar mais um passo na solução desse problema, que é o seguinte: nós temos, fora o nêutron, nós temos 3 partículas positivas e uma partícula negativa, que é o elétron. Ok? Observando a figura, nós vemos que 3 partículas, 3 feixes vão defletir para baixo e um feixe vai defletir para cima. E observando a natureza da força magnética, nós sabemos que o sinal da carga vai afetar o sentido da força. Portanto, nós podemos fazer uma segunda conclusão, que o elétron deve estar associado ao feixe A. Ok? Com essa segunda conclusão, nós agora temos somente 3 partículas para associar aos feixes que restam. O nêutron representa o feixe B, o elétron está caminhando no feixe A, e podemos agora observar o seguinte: como o pósitron é uma partícula simétrica ao elétron, portanto tem a mesma massa, tem propriedades todas semelhantes, exceto carga e algumas outras propriedades, nós podemos observar que o feixe simétrico ao feixe A é o feixe E. Portanto, devemos associar ao feixe E o pósitron, por uma questão de simetria, ou seja, o pósitron vai estar associado ao feixe E. Faltando então 2 partículas para a gente discernir a qual feixe cada uma delas pertence. Faltam-nos o próton e o deuteron. Com relação
ao raio de curvatura que a partícula apresenta, a gente pode se lembrar que a teoria da força magnética diz que se igualarmos a força centrípeta mv2 sobre r à força magnética, que representa um contexto onde a partícula sente fundamentalmente a força magnética, tem seu movimento definido por essa força, o raio de curvatura que essa partícula vai apresentar em sua trajetória pode ser deduzido como m vezes v dividido pelo produto de Q por B. Ok? Portanto, nós podemos observar uma coisa bastante importante, que quem tiver maior massa deve ter um maior raio. Então essa equação ela nos traz uma informação importante de que a partícula que tiver maior massa deve ter o maior raio. É o que podemos ler dessa equação. Voltando à figura, nós vemos que as trajetórias C e D, a trajetória C é a trajetória que tem o maior raio. A trajetória D tem um raio menor, ela é mais curvada. Portanto, nós podemos finalizar dizendo que o próton vai estar associado ao feixe D, por ser um feixe de menor raio, porque o próton tem menos massa que o deuteron, e o deuteron, por ter mais massa, vai estar associado ao feixe C, finalmente. Com isso, nós determinamos que partícula está associada a qual feixe nessa figura que nos é mostrada. Dessa forma, a gente resolve o problema, ok? Com isso, eu me despeço aqui. Um abraço a todos.